Olá, meu nome é Daniel Moore, eu sou radio-oncologista e sou Clinical Fellow em Radioterapia do Sistema Nervoso Central e de Neoplasias da Mama da Universidade de Toronto e do Hospital Sunnybrook, no Canadá. Hoje eu gostaria de comentar sobre o estudo NRG-CC001, que é um estudo clínico de fase 3 que randomizou 518 pacientes para receberem um tratamento padrão, que seria um tratamento de radioterapia de crânio total com memantina, versus o tratamento que seria experimental, que é a radioterapia de crânio total com preservação do hipocampo associada à memantina. A justificativa do estudo é que cerca de 1/3 dos pacientes evoluirão com metástase cerebral em algum momento no desenvolvimento da evolução da neoplasia, e a radioterapia é uma importante modalidade de tratamento, que é capaz tanto de paliar sintomas, de controlar a doença intracraniana, ou de também diminuir o risco de mortes por causas neurológicas. O grande problema da radioterapia de crânio total é exatamente a toxicidade, a chance de impactar negativamente a cognição e a memória dos pacientes. Então, alguns estudos foram feitos na última década, tentando avaliar como que a gente poderia reduzir a chance de toxicidade da radioterapia de crânio total. A primeira tentativa que foi feita é exatamente utilizando a memantina. A memantina é um remédio que é utilizado de uma forma geral para o tratamento de demência, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, e a memantina foi testada previamente num outro estudo chamado RTOG 0614, que é um estudo de fase 3, que randomizou os pacientes para receberem radioterapia de crânio total com ou sem memantina. Esse estudo mostrou que, ao adicionar a memantina, é possível atrasar o declínio cognitivo dos pacientes tratados com radioterapia e também melhorar a função cognitiva ao longo do tempo. Ou seja, em resumo, o que eu estou dizendo é que esse estudo mostrou que a memantina deveria ser considerada sempre que nós formos realizar a radioterapia de crânio total. A segunda forma que nós temos de talvez avaliar uma redução de toxicidade é exatamente poupando o hipocampo. Ou seja, o hipocampo ele faz parte do sistema límbico e está relacionado com a memória. E a hipótese é que se talvez nós reduzirmos a dose de radioterapia no hipocampo, nós poderíamos, portanto, reduzir a chance de déficit cognitivo. A preservação do hipocampo foi previamente testada em um outro estudo, que é o RTOG 0933, que foi um estudo menor, um estudo de fase 2, mas de braço único, em que os pacientes receberam radioterapia de crânio total com preservação de hipocampo e comparado com o controle histórico, foi capaz de reduzir o déficit cognitivo. E é importante que nesse estudo também a chance de falha, a chance de progressão de doença no hipocampo foi muito pequena, 4,5%. Ou seja, a seguir a gente tem então um estudo que eu vou comentar hoje. O NRG-CC001 é um estudo que que teve como objetivo testar de uma forma randomizada, num estudo muito maior, se a preservação do hipocampo teria algum impacto em déficit cognitivo quando comparado à radioterapia de crânio total sem preservação de hipocampo, sendo que todos os pacientes receberam memantina. Comentando um pouco sobre o estudo, o design do estudo, então os pacientes receberam radioterapia de crânio total 30 grays em 10 frações com memantina ou radioterapia de crânio total com preservação do hipocampo, com técnica de IMRT e também memantina. O estudo, então, incluiu 518 pacientes que, após um segmento mediano de 7,9 meses, o risco de falha cognitiva foi menor nos pacientes que receberam radioterapia de crânio total com preservação do hipocampo. O hazard ratio foi de 0,76, ou seja, um benefício relativo em torno de 24%. Essa diferença em déficit cognitivo, ela foi atribuída a menor deterioração na função executiva após 4 meses e aprendizagem e memória após 6 meses. Quando a gente pega todos os dados, com 6 meses, os pacientes que receberam preservação do hipocampo tiveram menos dificuldade para se lembrar das coisas, menos dificuldade para falar e menos interferência de sintomas neurológicos nas suas atividades diárias. É importante
que o estudo mostrou que não houve diferença entre os braços em termos de sobrevida global, nem em termos de progressão intracraniana ou toxicidade. E também não houve maior falha no hipocampo nos pacientes que receberam preservação de hipocampo. A falha no hipocampo foi em torno de 4 a 5% apenas. A conclusão do estudo, então, é que ao utilizar técnicas modernas de planejamento, aqui no caso o IMRT, com preservação do hipocampo, a gente é capaz, isso é eficaz para reduzir a chance de déficit cognitivo dos pacientes. E esse benefício foi visto a partir de 4 meses após o tratamento de radioterapia. E, por fim, esse tratamento ele não impactou na chance de falha intracrânio e na sobrevida dos pacientes, ou seja, preservar o hipocampo não teve um impacto negativo em maior chance de falha intracraniana. O estudo ele significa que nós temos uma opção de oferecer um tratamento que é eficaz no controle das metástases cerebrais, mas também com redução de toxicidade. Então, a gente pode indicar o tratamento reduzindo a chance de déficit cognitivo e reduzindo de uma forma objetiva a toxicidade do tratamento. Quando a gente compara a tecnologia envolvida no tratamento de radioterapia de crânio total e radioterapia de crânio total com preservação do hipocampo, nós estamos falando de tecnologia totalmente diferente. A radioterapia de crânio total ela pode ser realizada com uma tecnologia contra radioterapia 2D, com radioterapia 3D e com planejamento simples. Quando a gente vai para um planejamento com radioterapia de preservação do hipocampo, nós estamos falando de um planejamento que é muito mais complexo, um planejamento com IMRT que demanda uma expertise tanto do médico na hora do contorno e principalmente da equipe física médica no planejamento. Então, a gente precisa, para oferecer esse tratamento, de tecnologia. E é uma tecnologia que, infelizmente, muitas vezes não está disponível, principalmente na maioria dos serviços do SUS, e essa talvez seja a principal limitação para a utilização na prática clínica no Brasil. Quando a gente indica o tratamento oncológico para o paciente, a gente sempre tem em mente que a gente quer aumentar a sobrevida, a gente quer que o paciente viva mais, mas também a gente quer que o paciente viva melhor. E especificamente no caso da radioterapia de crânio total, com preservação do hipocampo, o nosso objetivo aqui é controlar a doença intracrânio, mas maximizar a qualidade de vida do paciente. Se a gente quer preservar a função cognitiva, a gente quer preservar a memória do paciente. Para pacientes que têm uma sobrevida limitada, e vamos dizer aqui menos do que 3 a 4 meses, esse é o paciente que talvez a radioterapia com preservação de hipocampo ela não faça sentido. Talvez é o paciente que eu possa tratar apenas com radioterapia de crânio total. Já que o estudo mostrou que o benefício em preservação da cognição, ela acontece a partir de 4 meses. Para pacientes que têm uma sobrevida maior do que 4 meses, e nós podemos identificar, nós podemos utilizar diversos scores prognósticos, por exemplo, o DSGPA, para estimar a sobrevida do paciente, nesse cenário é quando eu indicaria a preservação de hipocampo para pacientes que têm indicação de radioterapia de crânio total. A gente sempre tem que lembrar que existe um grupo de pacientes com um pequeno volume de lesões de metástases cerebrais, talvez pacientes com 1, 2, até 5 lesões, eventualmente até um pouco mais, 5 a 10 lesões, em que eu posso oferecer a radioterapia, a radiocirurgia para essas metástases, preservando também todo o tecido normal, o tecido cerebral sadio, e também posso, dessa forma, preservar o hipocampo do paciente. Então, a discussão para pacientes com sobrevida maior do que 4 meses seria quando que eu vou fazer radioterapia de crânio total com preservação do hipocampo e quando que eu deveria oferecer a radiocirurgia. Isso é uma análise, é uma avaliação que tem que ser feita pelo médico radioterapeuta.